Um dia eu fui parar em Brumadinho, Minas Gerais. Sou o Josué da TAI, quem já me conhece, né? Quem não me conhece, eu sou ciclista, né? Alguns me chamam de ciclista de longa distância, ciclista de ultra distância, ciclista urbano. Não importa a adjetivação, importa ser ciclista. Gosto sim de longa distância, gosto de ultra distância, gostaria de poder pedalar bem mais, fazer muitas outras cicloviagens, mas há muitos compromissos e não dá para fazer. Tem meu trabalho, tem outros projetos, tem família, tem tudo, mais que a gente já sabe, né? Mas um dia eu fui parar em Brumadinho, Minas Gerais. E essa foi uma aventura, um desafio que ficou guardado, ficou marcado nas minhas lembranças, nas minhas memórias, porque foi assim um desafio homérico para mim. Naquele tempo, em 2019, né? Eu retornei. Pode-se dizer que eu iniciei no ciclismo em 2019. Isso só não é tão verdade porque na adolescência eu pedalava. Na infância, adolescência eu pedalava. Mas aí veio faculdade, veio um monte de coisa e aí eu parei de pedalar. Nem bicicleta eu tinha. Em 2019, quando eu estava decidido a fazer esse gesto pelas vítimas da tragédia de Brumadinho, eu já comprei uma bike para ir. Fiz um teste de 70 km, que foi daqui de Belém até o distrito de Mosqueiro. E depois, quando eu percebi que eu podia pedalar entre 70 e 100 km por dia, eu fui para Brumadinho. Então, foi assim, eu estava muito iniciante, muito inexperiente, nem a mecânica básica eu sabia, né? Eu fui aprendendo no caminho, trocar uma câmara de ar, fazer um remendo frio, limpar a corrente, limpar a relação, tudo isso eu fui aprendendo no caminho. E fui fazendo conteúdos, e aí, quando eu cheguei ali em Brumadinho, eu me emocionei muito durante muitos aprendizados na viagem, mas ali me emocionei demais, né? E as pessoas se emocionaram junto. E depois que uma foto minha, eu fiz umas fotos lá e, como sempre, vinha compartilhando no meu Facebook, principalmente. E uma foto que eu fiz lá, tendo o local da tragédia por detrás, essa foto viralizou. Fiquei muito conhecido em vários estados do país, por muitas pessoas de todos os estados do país. E desde esse dia as pessoas fizeram contato comigo. Muita gente fez contato comigo, me enviou mensagem parabenizando, apoiando, outras criticando. Sempre tem os haters de plantão, mas faz parte. Mas eu busquei responder todas as pessoas. Algumas dessas pessoas me chamaram muita atenção pela sua história, porque algumas pessoas que estavam sofrendo ou sofrem com síndrome do pânico, depressão, ansiedade, crise de ansiedade, pessoas que tinham medo de sair na rua e viram ali, tiveram naquela foto, naquela mensagem que eu enviei por meio daquela foto, uma inspiração. Por mais que, não vou dizer que elas foram curadas por isso, não é isso. Seria muita pretensão minha falar assim, mas que tiveram uma inspiração, um momento de inspiração, um momento de reflexão para pensar, parar para pensar e perceber que a vida não é só o medo, não é só compromisso, não é só problema. É também esse sentido, essa ressignificação que a gente faz da vida de, porque eu coloquei minha bike ali, uma árvore ali. Isso dá sentido, né? O significado desse vídeo aqui é vida, é compartilhar saberes, compartilhar esse momento, compartilhar esse desafio de ter ido ali a Brumadinho já. E fui 2 vezes. Ano passado, em 2022, também fui até lá.
e dessa vez fui um pouco mais longe, a São Paulo. Há muitos ciclistas que fazem trajetos muito mais longos, que têm esse estilo de vida já como quase profissional, ou alguns já se profissionalizaram. Eu ainda, infelizmente, não pude, né? Talvez a minha busca não tenha sido tão intensa para isso, talvez falte mais empenho, mas o fato é que dentro do que eu posso fazer hoje, eu pedalo aqui pela cidade, de vez em quando vou no interior, vou numa outra cidade, mas o que é mais importante para mim é inspirar vidas por meio do ciclismo. Eu achei isso muito interessante por conta dessas histórias dessas pessoas que compartilharam comigo quanto se inspiraram na minha história. E se inspiraram porque eu pedalei, eu fiz um gesto. Foi um gesto, eu não fui lá para salvar ninguém, não fui lá em Brumadinho para... Muitas pessoas me perguntaram, mas e aí? O que isso alterou na vida das pessoas? Realmente não alterou nada. Mas foi um gesto. Um gesto que pode influenciar para ressignificar vidas. E as pessoas que souberam disso e sabem, ficam sabendo dessa minha história, dessas minhas cicloviagens, desses meus longões da vida, elas se inspiram. Mas por que se inspiram? Porque só eu consigo fazer isso? Não. Muitos outros ciclistas, aqui em Belém do Pará mesmo, há muitos outros ciclistas que pedalam muito mais que eu. O meu diferencial é o seguinte: eu quero sempre inspirar, eu busco sempre lançar uma reflexão, fazer um Reels, um Stories no meu Insta com alguma música, mostrando o caminho, buscando inspirar mesmo. Isso eu abracei como propósito. Abracei não, acho que a gente encontra nosso propósito, né? Há quem diga que nós não temos propósito nenhum, não há propósito nenhum na vida, né? Outros acreditam que nós temos um propósito que é dado por Deus. Eu acredito o seguinte, que a gente pode escolher esse propósito ou também que esse propósito ele se deixa encontrar. Ou Deus, eu sou teísta, eu acredito numa mentalidade, numa mente superior que projetou tudo isso e nos criou. Talvez não creia em Deus no sentido judaico-cristão, mas eu acredito em Deus. Por mais que esse título seja muito reduzido, Deus, para tudo que ele significa, né? A gente diz ele, a gente põe gênero, mas essa mentalidade, essa mente que tudo cria, que tudo criou e que eu acredito, né? Que tudo influencia. Eu acredito sim que cada pessoa tem um propósito e que eu encontrei o meu, que é inspirar vidas, a transformação, a superação, né? Quero fazer isso da minha vida. Se eu consigo fazer ou não, isso já é outra coisa. Eu faço isso por meio do ciclismo também. É um dos meios bem fortes de se praticar isso, de se dar a oportunidade de inspiração, né? Mas faço isso por outros meios também. Eu escrevo, já escrevi muitas poesias, muitos poemas. Essa habilidade de falar, de comunicar, não sei se é muito boa, mas eu busco aperfeiçoar. Quem tem que dizer se é boa ou não são vocês, né? Mas essas habilidades todas de escrever, de falar, de comunicar, de refletir, de ressignificar, ela é toda no sentido de inspirar vidas. Então, claro que é também me inspirar, é me transformar, porque para inspirar outras vidas a transformação e a superação eu tenho que ter superado alguma coisa. Eu tenho que ser, né, o meu avatar transformado, digamos assim. Eu tenho que ser o exemplo, pelo menos de alguma forma, né? E eu me superei muito, muito mesmo. Para quem não conhece a minha história, ela tem um lado muito triste, mas eu não vou fazer ninguém chorar aqui. Eu fui criado por 14 madrastas. Dos meus 3 anos de idade, quando meus pais se separaram, até os 5 anos de idade eu tive 13 madrastas. Nossa, não acredito. Acredite. Na verdade não foi até os 5 anos, foi até os 5 anos e pouco, quando outra... Eu estava quase completando 6 anos quando a última madrasta chegou em casa e essa ficou por longos anos.
E dessas 14 madrastas que eu tive, eu acredito, eu lembro do nome de 3, 2 muito boas e uma péssima, mas eu não vou falar nenhum nome. E foi uma história de violência, foi uma história de agressões, foi uma história de que eu tive de aprender a conviver, superando mesmo essas violências, essas dificuldades todas que você pode imaginar. Não quero falar muito sobre isso não, outra hora eu posso falar mais. Mas assim, isso marcou na minha vida. E depois, quando eu não pude mais, eu e minhas irmãs não pudemos mais conviver com essa última madrasta que nós tivemos, nós fomos enviados aqui para Belém. Eu cheguei aqui com 9 anos de idade. Eu nasci aqui, tá? Fui pro interior porque meu pai foi destacado para lá, passou no concurso e foi. A gente teve que ir com eles lá para Marapaninha, terra do carimbó. Eu me orgulho muito de ter essa raiz na terra do carimbó. Passando um aviãozinho ali, mas acho que não vai atrapalhar muito. Então eu tenho as minhas raízes culturais, né? Elas são bem assim entre Marapaninha, terra do carimbó e Belém. Tô nesse eixo aí. Então eu cresci assim, ouvindo muito carimbó, né? Cordões de boi, de outros animais do interior que tem, né? Que é tipo música e teatro junto, dança. E isso sempre foi muito rico na minha história. Banho de trapiche, banho de rio, banho de mar, banho de igarapé, banho de lago, de riacho. E isso sempre foi muito marcante. Chegando aqui a Belém, aos 9 anos de idade, eu gostei muito também, mas gostei assim da cultura, do ambiente. Mas também fui jogado de paraquedas numa família que não se entendia muito bem, mas assim, a forma deles viverem, né? Eu particularmente não gostava muito, mas tudo bem. Eu acho que cada família tem um jeito de viver, né? E a gente tem que aprender a conviver. Mas para mim tudo isso foi muito difícil e aí depois vieram os processos da vida. Hoje, aos 39 anos, eu estou muito bem, cara. Aqui, ano de 2023, 39 anos, eu estou muito bem. Tenho uma família linda, 3 filhos abençoados, uma esposa maravilhosa. Nossa vida não é perfeita, todos nós temos nossos erros, nossos defeitos, mas que eu acho que juntando tudo, as nossas qualidades superam os nossos erros, superam os nossos defeitos e a gente vai vivendo. E uma coisa que eu sempre trago comigo é não apenas viver os compromissos, que são importantes, tá? Trabalho, família, família é muito mais importante, né, que tudo isso, mas aprender sempre a significar bem e ressignificar tudo para que a gente tenha uma saúde mental, né? Saúde física por meio do esporte, por meio de uma alimentação mais saudável, né? De vez em quando a gente dá aquela exagerada, mas é bom sempre ter consciência de que comer tem que estar ligado a essa qualidade de vida, essa vontade de viver, né? Assim como o esporte, no meu caso o ciclismo é mais forte, e essa questão também de saber pensar, né? Saber ressignificar, ter consciência de que o pensamento é responsabilidade nossa, embora a gente tenha muita influência externa de música, de televisão, de cinema, de tudo das pessoas, mas a gente precisa ter esse entendimento de que quem precisa filtrar tudo somos nós, né? Para que os nossos pensamentos não nos influenciem aos maus comportamentos, aos erros, tá? E eu acredito que tudo isso é parte do ciclismo, tudo isso é parte da vida, faz parte dos nossos desafios. No meu caso, eu busco me desafiar e superar por meio de longões, por meio de cicloviagens, pedalando aqui pela cidade. Nem sempre eu divulgo meus treinos no Strava, nem sempre divulgo no Insta. Boa parte das vezes eu divulgo sim no Insta, Facebook, mas alguns treinos pesados eu não divulgo. Porque eu tenho também o meu lado esportista reservado também, embora
nem sempre pareça assim. Então, Brumadinho foi um desafio à parte porque eu estava muito, mas muito cru, muito inexperiente. Mas para mim serviu como é como se eu tivesse vivido em 5 anos naqueles 36 dias que eu passei viajando, né? Que ao todo foram 24 dias pedalando e 36 dias ao todo para chegar lá, porque eu descansei, estava com medo de lesionar joelho e algumas partes, então eu tirei alguns dias de folga. Já no ano passado eu não tirei nenhum dia de folga. Foram 24 dias de Belém a São Paulo, com intervalo de 3 dias que eu passei em Brumadinho. Tá? Porque alguns brumadinhos exigem que eu passe alguns dias lá. Não falam assim diretamente, mas fica aquela coisa, não pode chegar só aqui e passar, tem que ficar um pouco, tem que ir ali e aqui conversar com as pessoas, ainda meio que tem essa exigência, né? Então, mas eu amo de paixão estar ali, toda vez que eu vou ali é muito interessante, porque marcou a minha vida, marcou a vida de algumas pessoas e, como eu falei, o principal é que eu inspirei vidas. Então, o fato de eu inspirar vidas é o meu propósito. Então, tirei esse momento, estava pedalando aqui no Parque do Tinga, aqui em Belém do Pará, e tirei esse momento para conversar com você, compartilhar esse meu propósito, né? Então, simbora, vamos junto.